podem ver. Eu uso óculos, mas eu não gosto de fazer os vídeos usando óculos, porque eu não gosto de nem tirar foto com óculos, tá? E hoje eu vim falar de um assunto, assim, meio doloroso pra mim. Meio doloroso não, muito doloroso pra mim, que foi um momento que eu passei que eu não desejo pra ninguém, pro meu pior inimigo eu não desejo, nunca, jamais, né? Que foi a perda do meu bebê e tal. Tem vídeo aqui no canal que eu posto, tipo, uma homenagem, né, pro meu bebê que eu perdi. E quando eu perdi, assim que eu perdi, tem mais ou menos um ano, teve várias pessoas que pediram pra mim fazer vídeos falando um pouquinho o que aconteceu, pra passar minha experiência, pra ajudar pessoas. Hoje já tem quase 3 meses, em dia 22 de abril faz 3 meses que... 3 anos, dia 22 de abril faz 3 anos que eu perdi meu bebê. E assim, dói pra falar, dói. Mas eu achei muito importante eu conversar e falar a minha experiência sobre como aconteceu, enfim. Foi em dezembro de 2012, eu descobri que eu estava grávida, né? Então eu fiz o teste, o exame de sangue, e eu achava que eu não tava, e acabou que eu tava. Contei a notícia pro meu marido, todo mundo ficou feliz, contamos pra família. Algumas pessoas ficaram felizes, outras não, né? E assim, até então deu tudo certo. Eu fiz a primeira ultrassom, eu tinha 7 semanas e 3 dias, já deu pra ver o bebê, já deu pra ver tudo. Quando eu engravidei, eu já aproveitei e já tipo, tô grávida, eu vou confirmar agora com a ultrassom. Então eu marquei a data da ultrassom e fiz. Eu fiz a primeira ultrassom no dia 27 de 12 de 2012, tá? O diagnóstico aqui foi idade gestacional estimada em 7 semanas e 3 dias, mais ou menos. Ele ia nascer dia 11 de 8 de 2013, né? 11 de agosto. Então o bebezinho estava assim, ó. Não sei se vai dar pra ver. Acho que dá sim. Tá vendo? Aqui o bebezinho aqui. Bebezinho, saco gestacional. Enfim. Aí tá tudo normal, a gente comemorou. Meu marido não pôde ir na primeira ultrassom, nem na segunda. Aí eu fiz a segunda ultrassom, foi no dia 31 do 1. Não, meu marido também não foi na segunda ultrassom. Ele não conseguiu ir. Aí deu tudo certo a avaliação, como que significa. A idade gestacional do bebê estava estimada em 13 semanas, né, ou seja, 3 meses. Desenvolvimento adequado para a idade gestacional, ausência de alterações morfológicas, ou seja, tudo ok com o bebê também. Ó, tá vendo? Tudo perfeitinho. Nesse daqui, gente, nessa ultrassom aqui, eu consegui ver o sexo do bebê. É um menino, ia se chamar Danilo, meu anjinho que está no céu. Essa daqui fica perfeita, essa daqui dá pra ver perfeitamente o bebezinho. Vendo? Eu consegui ver que eu pedi pro médico gravar, na hora lá na ultrassom eu não consegui ver o sexo. E quando chegou em casa, eu fui ver, o bebê deu um pulinho e deu pra ver o saquinho dele. Eu falei, olha o saquinho. Enfim. Gente, eu sentia muita dor. Eu fazia alguma coisa, eu ia limpar um chão, eu ia fazer poucas coisas, tipo, fazer uma caminhada, eu sentia dor. Como que era essa dor? Era uma dor que parecia que eu ia perder o bebê. Essa era a dor. Eu sentia cólica, muito, muito forte. Então, se você tem cólica, se você tá sentindo esse tipo de dor, corre e vai no médico. Não ter paranoica, sabe? Tipo, ficar pensando, ai meu Deus, não, gravidez não é doença, mas qualquer dor que vocês sentirem na gravidez, corre e vai pro médico. O médico também já chegou, a médica falou que era normal também sentir cólica na gravidez, só que a minha cólica era uma cólica muito grande. Eu acho que era até mais forte do que quando eu sentia no período pré-menstrual, sabe? Era muito forte. Então eu não podia limpar a casa, eu não podia fazer nada. Então eu ficava, tipo, deitada, era repouso absoluto. Repouso absoluto entre aspas. Eu, pelo menos, eu me incomodava com a sujeira. Então não tinha ninguém pra fazer pra mim.
né? Eu morava no Espírito Santo na época, então, tipo, minha família é tudo aqui de São Paulo. E meu marido trabalhava o dia todo, então não tinha ninguém pra fazer pra mim. Então se eu não fizesse, a casa ficava toda suja. Lá e fazia. Me arrependo até hoje porque, tipo, a gente se culpa por não ter feito algumas coisas pra ter evitado, sabe? Então, mas eu sei que se fosse da vontade de Deus pra mim ter, eu teria agora. E também os médicos falavam que minha gestação tava super normal, então como que eu ia saber que eu tinha que ficar de repouso, certo? Enfim. Quando foi no dia 2/4/2013 que eu fui fazer uma ultrassom, eu não era morfológica ainda. Era morfológica? Não sei se era. Enfim, dia 2/4, eu tava com 4 meses quando eu descobri que tava com problema, tá? Aqui está assim, ó. Peso fetal estimado em 284 gramas, segundo o Shepard, margem de erro de mais ou menos 15%. Placenta com extensão corporal posterior, compatível com grau 1 de grano, espessura de 19 milímetros. Volume de líquido amniótico reduzido, índice de líquido amniótico ILA, que é o líquido, 5,7, gente. Então, eu tava com pouco líquido amniótico, não estava perdendo. Eu não estava perdendo, o colo do útero estava fechado, eu não estava perdendo nada. Aí o médico aqui, ele falou que aqui nessa ultrassom aqui, meu marido foi a única que ele pôde ir. E a primeira que ele foi, na verdade, não foi a única que ele pôde ir. A primeira que ele foi, a gente já recebeu uma notícia super ruim, que impressão diagnóstica. Idade gestacional estimada em 19 semanas e 2 dias. Mais ou menos 5 dias. Né? Não houve desenvolvimento adequado da biometria fetal em relação ao exame anterior. Oligoanil. Foi esse o resultado que deu. Então a gente tava, tipo, choramos, a gente descobriu aqui, nessa ultrassom aqui, a gente descobriu o sexo do bebê, confirmamos, né, o sexo do bebê. Aqui já não tava dando pra ver direito, porque o que faz dar contraste na ultrassom, pra você conseguir enxergar o bebê, é o líquido amniótico. E como tava faltando, então, o contraste pra ver o bebê tava muito ruim. A gente não conseguiu ver direito o bebezinho aqui, tá? Tem essa segunda folha aqui também, cheia de ultrassom. Foi 4/4/2013, ou seja, eu fiz um exame aqui. Eu fiz o exame dia 2/4, que foi o exame onde detectamos o problema com o bebê. E quando foi 4/4, a gente fez outra ultrassom de emergência, porque a médica ela não estava conseguindo ouvir o coraçãozinho do bebê. Tá? Aí a gente fez outra ultrassom e aqui a gente já vê o líquido que diminuiu muito, 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 gente. Tipo, eu fiz dia... Que dia? Eu fiz dia 2, quando foi no dia 4, tipo, quase 2 dias, já meu líquido tava de 28 milímetros, ó. Tava 28 milímetros, então tava muito pouco, tá? Aí aqui tava assim, feto único, tópico em situação longitudinal, apresentação pélvica, dorso anterior, movimento cardíacos, respiratórios, somáticos fetais presentes. O fetal estimado tava 289 gramas, tinha dado uma engordadinha. Estômago não identificado, presença de intestino ecogênico, rins, coluna vertebral e bexiga sem alteração ecográfica aparente. O médico não conseguiu detectar nem na ultrassom do dia 2 e nem na ultrassom do dia 4, não conseguiu enxergar o estômago do bebê. Então, eu não sei o que aconteceu, gente. Foi tudo muito estranho, tipo, tava muito bem, a gestação tava super tranquila e do nada aconteceu isso, entendeu? Aí aqui, ó, deu pra ver pouca coisa também, que o contraste tava muito pouco. O líquido tava muito pequeno, muito pouco, muito. Tava, nossa, eu já tava desabada, eu me desabava em choro, chorava muito.
Meu marido chorou também, mas não na minha frente. Aí quando foi no dia 22 de abril, que eu formei 24 semanas de gestação, quando assim que o médico coloca o aparelho pra gente verificar, eu já vi que ele não tava se mexendo. Já desabei. Aí aqui fala assim, a ausência de batimentos cardíacos, a ausência de movimentos ativos, textura placenta normal, grau 1 de maturidade, quantidade de líquido amniótico bem reduzida. Então ele deixou aqui como andrania. Tá. Pra vocês verem como que é difícil falar. Depois de quase 3 anos que eu perdi, ainda assim é difícil. Que a gente lembra. Enfim. Aí tava assim, morfologia fetal normal dentro dos limites ecográficos. Peso fetal aproximado de 346 gramas. Isso tinha dado uma engordadinha também. Mas estava abaixo do tamanho, o peso dele estava abaixo, muito abaixo do que deveria, né? Então, tipo, 24 semanas é o quê? 6 meses, né? Eu sempre me embananei nesse negócio de semanas, pra mim, por mês e pronto. Não, me embanana tudo. Aí tava assim, colo fechado de morfologia com todas as dimensões normais. Conclusão, digestão inviável com biometria fetal em torno de 20 semanas. Óbito fetal. Tá, mas aqui eu tava com 24 semanas já, gente. Se a minha gestação, se o bebê era pra nascer dia 11/8, então eu tava, tipo, com 6 meses já, né? Então, o que aconteceu? Antes de eu fazer essa ultrassom aqui, e constar que o bebê tava em óbito, eu morava no interior do Espírito Santo, em São Mateus, e eu fui, tipo, pra Vitória pra tentar, tipo, uma alternativa, algum médico falar alguma coisa pra mim que eu podia tirar o bebê e, tipo, ter chances dele sobreviver, como a gente já viu vários casos, mas não foi isso que aconteceu. Eu fui de ambulância pra Vitória, minha sogra me acompanhou, meu marido não pôde ir, teve que ir trabalhar. Minha sogra me acompanhou todo instante, todo momento lá comigo. E quando a gente esperou super, um tempão, e a gente esperou, colocaram aquela pulseirinha em mim de amarela, que é a gestação de riscos, né? Gestação de risco. Fiquei lá esperando, na salinha de espera, pra chegar e conversar com a médica 5 minutos e ela falar pra mim que tinha que tirar o bebê, tinha que matar o bebê, porque tinha que matar, que não tinha o que fazer, que tinha que matar o bebê. Foi isso que ela falou pra mim. Então, a vontade que me deu, gente, foi de dar na cara da mulher. Na hora, assim, eu fiquei, tipo, louca. Nunca, jamais vou tirar um bebê. Nunca, 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 nunca. Depois que ele estiver morto. Mas antes disso, pra matar, pra não ter chance de sobreviver, eu prefiro deixar ele morrer dentro da minha barriga. Tá? Então, saí de lá, tipo, de boca aberta. Eu e minha sogra, a gente ficou, tipo, sem chão. Uma médica, a gente sai de um local pra ir pra outro. Pra ouvir isso, é muita palhaçada, muita palhaçada mesmo, sabe? Aí, beleza. A gente voltou pra casa, aí passei na médica de novo, aí a médica falou assim que a gente ia fazer, acompanhar por semana. A gente começou a fazer ultrassom por semana. Só que aquilo, chegou no dia 22, que a gente tá fazendo acompanhamento e tal. Aí chegou no dia 22 de abril, eu fiz a ultrassom, fiquei sem chão, o bebê já tinha morrido, fui na minha médica, chorei muito, 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 muito. Cheguei, assim, a ficar, tipo, falei assim, meu Deus, o que que eu fiz de errado? Eu me culpei muito, muito, muito. Gente, a gente se culpa tanto. Porque a gente fala assim, eu não deveria ter feito tal coisa, eu não deveria ter limpado a casa. Eu me culpo até hoje por isso. Porque a gente não sabe o que fazer, certo?
Enfim, no dia... eu acho que foi isso mesmo. Aí fui internada, né? Saí da médica, saí do consultório da médica, fui pra casa, arrumei uma bolsinha de roupa, fui pro médico, fiquei lá. Aí foi pra fazer, tipo, teve que induzir o parto, né? Porque o bebê já tava morto, ele tava de cabecinha pra cima, tava assim de lado, né? Então, tava de lado, com bundinha pra baixo. Ele morreu assim. Tava assim. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Eu mostrei, né? A gente vai descarregar o seu foi. Ó. Vendo a mãozinha dele aqui. Dá pra ver a mãozinha dele. Ó. Tá? Então aqui o bebê tava com a mãozinha assim, já descansando. E aí eu fui pro hospital. Nisso que eu fui pro hospital, ele colocou Citotec, né? Aí não senti dor, não é nada. Aí depois quando colocou o soro, gente, eu comecei com dor, sangrei muito, muito, muito. Me sentia fraca, eu pensei que eu ia morrer, sério. A sensação foi de morte mesmo, que eu falei assim, meu Deus, eu vou morrer. Eu pensando assim pra mim, né, eu falei assim, eu vou morrer, porque a dor é insuportável. Não, eu acho que não deve ser parecido com a dor do parto, porque a dor do parto é uma dor que você sabe, tipo, que você tá dando a vida, e uma dor de aborto, sabe? A dor de aborto é a dor da morte mesmo. Então, eu sentia contração, muita contração, muita contração. Aí, fiquei lá sentindo dor. Aí, eu não lembro o horário certo, tá, gente? Que faz um tempo. Mas eu lembro que assim que eles me trocaram, colocaram no meu... Não sei como que chama aquele negócio lá que a gente vai... Nossa, foi pro meu apartamento, né? Assim que eles me colocaram, me trocaram de quarto, eu fiquei no quarto sozinha, que antes eu tava com eu perdendo o bebê, eles me colocaram onde tinha um monte de mulheres, tudo com seus bebês, chorando, sabe? Eu achei também um absurdo. Aí, quando eles me colocaram na minha sala, que o meu convênio tem esse direito, né? Aí eles colocaram lá no meu convênio, aí eu fui pra minha salinha. Aí, assim que eles, tipo, fizeram o toque, não sei como que fala, toque, eles limparam um pouco assim, tipo, foi cerca de, no máximo de 10 minutos, eu fiz força e o bebê saiu. Eu não quis ver, minha sogra viu, falou que ele tava todo formado já. E muito bonitinho e tal, cabelinho, cabeludinho, viu ele perfeitinho. Eu queria levar pra estudo, mas acabou que eu não consegui, né? Não tinha dinheiro pra isso, porque tinha que investir nisso. Aqui, eu acho, em São Paulo aqui, eu acho que a gente consegue mandar pra estudo tranquilamente, sem precisar pagar, mas lá a gente tinha que, eu acho que tinha que pagar, enfim. Aí, tipo, ele nasceu, né, 3 e pouquinho da manhã, mais ou menos. Foi quando eu, tipo, parei de sentir dor.